Bom dia, meu nome é Pedro Henrique, sou aluno do terceiro semestre do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Cariri, campus Juazeiro do Norte, e hoje estarei dando a apresentação do trabalho cujo tema escolhido foi a aplicação da função exponencial na análise do crescimento de casos de Covid-19 na região do Cariri. Bom, na parte introdutória, destaca-se que desde a história antiga até a contemporânea, as aplicações das funções exponenciais tiveram uma grande importância em vários ramos do conhecimento, como também foi de grande relevância na análise de alguns fatores históricos que ocorreram ao longo do tempo. Como exemplo, a gente podemos citar as aplicações dessas funções em alguns fenômenos que ocorrem na natureza, como na radioatividade, que é a propriedade de alguns materiais de emitirem radiação e se desintegrarem. Na radioatividade, as funções exponenciais são aplicadas no estudo de meia-vida, que é o tempo necessário para algumas substâncias se desintegrarem pela metade. Já na matemática financeira, essas funções são aplicadas em transações comerciais de juros compostos, que são transações muito comuns no nosso dia a dia. Se a gente for trazer um pouco mais para a atualidade, com a pandemia da Covid-19, que avassala todo o sistema de saúde do mundo, as economias mundiais, temos que o estudo de funções exponenciais é de extrema importância para entender o nosso cotidiano. E tendo em vista que em quase todos os meios de comunicação, seja TV, rádios, na internet, a gente encontra termos como achatamento de curva e crescimento exponencial, e muitas vezes a gente não sabe o que significa isso, né? Para quem é um pouco mais leigo. Então é de extrema importância que a gente possa estudar e entender como essas matérias que são geralmente aplicadas no ensino médio, na universidade, podem ser aplicadas no nosso dia a dia, né? O objetivo geral desse trabalho é sair um pouco mais do campo da teoria e levarmos para a prática. Seria basicamente apresentar a aplicação prática da função exponencial, utilizando algumas ferramentas do cálculo e alguns assuntos da matemática, relacionando com a pandemia do novo coronavírus. E assim destacar a real importância de alguns assuntos da matemática que são abordados tanto no ensino médio quanto no ensino superior, e ver como os assuntos podem ser aplicados no nosso dia a dia. Esperamos que esse trabalho possa servir de motivação para estudantes que queiram se aprofundar sobre o assunto, que cada vez mais possa produzir algo relacionado sobre o tema, para que nosso campo de conhecimento seja cada vez mais amplo. Para a realização desse trabalho, primeiramente, foi feito um levantamento de dados no site da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Ceará, onde foi coletado o número total de casos confirmados ao longo dos dias, no período de janeiro até julho, referência à região do Cariri. Depois, esses dados foram organizados em forma de tabela no Word, para depois ser transferido para o Excel, onde foi possível fazer alguns ajustes e esboçar o gráfico da curva dos dados e o gráfico de tendência exponencial. E junto a isso, foi realizados alguns estudos sobre os assuntos que iriam ser abordados em questão e algumas revisões bibliográficas sobre os assuntos. Posteriormente, foi possível fazer algumas análises com a equação obtida no Excel, e as análises que foram obtidas com essa equação era possivelmente visível no gráfico que foi esboçado. Aqui nos resultados, observamos o gráfico que foi obtido no Excel com os dados coletados, como tinha sido informado anteriormente. No eixo das abscissas temos o dia desde o primeiro caso, e no eixo das ordenadas o número total de casos confirmados. Logo aqui ao lado temos a equação de tendência exponencial e abaixo dela temos o seu coeficiente de determinação.
O gráfico de tendência exponencial está sendo apresentado por esse gráfico um pouco mais pontilhado, enquanto esse gráfico um pouco mais escuro representa fielmente os dados que foram coletados. Daqui, notou-se que o gráfico de tendência exponencial será crescente em todo o seu domínio, pois a sua primeira derivada foi maior do que zero e a sua base exponencial é maior do que 1. Observou-se também que o gráfico de tendência exponencial ela vai ter sua concavidade voltada para cima, pois a sua segunda derivada também foi positiva. Outra característica que também podemos citar dessa função é pelo fato dela estar sendo comprimida. Isso se verifica pois a constante que multiplica a sua parcela exponencial na equação é um número maior do que zero e menor do que 1. Para as considerações finais, ao analisar os resultados e a curva de crescimento exponencial, concluímos que caso não haja um combate mais rigoroso na disseminação do vírus, seja por parte da população, com medidas preventivas de distanciamento social, ou pelo Estado, com decretos, lockdown, a curva irá se aproximar de uma função exponencial, o que pode ser algo muito perigoso, pois esse tipo de função tem como característica um crescimento muito acelerado em um pequeno espaço de tempo, o que poderia causar um colapso na rede de saúde pública devido à falta de leitos nas UTIs. Porém, a curva de dados nota-se um certo achatamento, o que lembra muito uma função utilizada na matemática chamada função sigmoide, que é uma função utilizada em modelos logísticos de crescimento, o que pode ser uma luz no fim do túnel, pois significa que o vírus está se disseminando de forma mais lenta. Outro fato, ao analisar, é a importância do aprendizado de assuntos da matemática pela população e pelos dirigentes governamentais, pois assim eles podem compreender e agir em diversos problemas do nosso cotidiano. E para quem pretende fazer trabalhos relacionados com esse tema, ou semelhantes a esse tema, sugerimos um aprofundamento nos assuntos abordados aqui em questão, como também tentar apresentar números mais atualizados da pandemia. Também sugerimos trabalhar com a função sigmoide, caso esses novos dados que você conseguir obter um achatamento de curva, pois assim poderá auxiliar no entendimento e sobre as propriedades desse período em que essa curva está se achatando.